Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um 532. Hoje a gente vai dar continuidade aos testes de personalidade que nós conversamos, no vídeo anterior. Nós falamos sobre como você fazer alguns testes gratuitos que possam lhe indicar qual é o seu perfil de comportamento, certo? E identificar o perfil de comportamento é um indicador importante para a gente perceber que de atividades profissionais a gente tem uma característica maior de ser mais bem-sucedido, de a gente realizar com mais satisfação, de a gente ser mais feliz naquilo que a gente faz. E aí quando a gente faz sempre o nosso melhor e a gente se identifica, aumenta muito a possibilidade de você ser reconhecido pelo que você faz, de você fazer muito bem feito e aí você ser bem sucedido, inclusive financeiramente, certo? Então, como escolher a minha atividade profissional? Identificando o meu perfil, certo? Então, o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai analisar os resultados, que o Big Five, certo, apresenta para vocês e tentar encaixar dentro daquelas 4 categorias. Tentar não, vamos apresentar para vocês como interpretar o resultado do Big Five encaixando naquelas 4 categorias, que seria do comunicador, planejador, executor e analista, certo? Então, o resultado que vem aparecer aqui no Big Five, você vai transformar para essas 4 características, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui para ajudar o entendimento de vocês? Eu vou ler o relatório de cada um dos tipos, dessas 5 características, para que vocês se identifiquem, para que a gente possa identificar qual é o perfil propriamente dito. Então, o indivíduo que tira altas pontuações. Deixa eu explicar outra coisa. Então, como é que aparece o resultado para você? Então, vai aparecer as letras O, C, E, A, N, certo? Então, vai aparecer uma pontuaçãozinha em cima de cada letra desse. 4, 2, 1, ou então quem tirou 0 nessa característica de das 5 grandes características não aparece só as letras que pontuaram, tá? Então, por exemplo, pode aparecer no O 4, certo? E no E 1, certo? Ou então no C 3 e no N 4, entendeu? Então, vai depender da combinação desses fatores, certo? Para você entender, a partir disso aqui eu sei que eu sou planejador, a partir disso aqui eu sei, certo? Mas como é que a gente faz essa análise? A gente vai ter indivíduos que vai ter uma característica quase que completa de uma dessas 5 grandes fatores. Vai ter outros que vai apresentar uma mescla. Então, assim, o que você apresentar mais dá a entender que você tem uma característica maior e vai depender da complementação do outro, certo? Mas, por exemplo, existem letras, categorias que se combinam, que você pode ser uma ou outra, certo? Vai depender dessa pontuação como se apresenta, certo? Depois eu vou deixar aqui um comentário, para que você me diga qual é, baseado no Big Five, se você conseguiu entender, baseado no resultado do Big Five, qual é a sua característica, se você é analista, planejador, executor ou comunicador, certo? Então vou colocar assim uma enquete. A partir do Big Five, qual é o seu perfil de comportamento? Aí você vai dizer, pelo que eu entendi, é isso. Eu não entendi, eu preciso explicar um pouco mais, meu resultado deu esse. Pronto, eu vou botar assim a enquete. Como apareceu o seu resultado do Big Five? E outra pergunta eu vou colocar, qual o perfil que você acha que é, certo? Os que tiverem achando que é um perfil equivocado, aí eu vou chegar e vou dizer, não é esse, certo? Lá através da nossa interação lá do Instagram, tá bom, gente?
Então, para a gente não ter dúvidas em relação a essas interpretações. Então, hoje eu vou falar só do Big Five e amanhã a gente vai falar do outro teste, tá? Que é o teste do 16 Personalities. Então, vamos lá. O indivíduo que pontua para o O, muito alto para o O, seria aqueles indivíduos que têm abertura para novas experiências. Então, vamos lá. Indivíduos com essa alta pontuação tendem a ser muito criativos, receptivos a novas ideias e atividades. Eles geralmente possuem uma vida interna rica e extensa, frequentemente gastando seu tempo pensando em conceitos e meditando em obras de arte recentemente vistas, teorias intelectuais e assim por diante. Então, o indivíduo que tem isso alto, certo? Ele está entre planejador e analista, certo? Que ele tem essa experiência mais de pensar sobre, certo? Saber o porquê das coisas, né? Como as coisas funcionam. Então, isso é um perfil mais analista, certo? Então, quem tem essa característica alta seria analista. Porém, por ter abertura para novas experiências, né, criativo e receptivos a novas ideias, né, pode ter uma tendência mais ao planejador, certo? Então, está entre essas duas categorias. Vamos lá. Quem tem uma pontuação alta para a conscienciosidade, certo? Então, os melhores pontuadores tendem a ser muito confiáveis, trabalhadores dedicados. É provável que você esteja criando uma lista de tarefas, certo? E quebrando grandes metas em etapas possíveis. Eles dependem fortemente da organização. Então, indivíduos que têm uma pontuação alta nessa conscienciosidade têm um perfil total de analista, certo? Então, por exemplo, se você tirou lá no teste 4 no C e 3 no O, você é analista, certo? Se você tirou 4 no O, seria que a abertura para novas experiências, e 2 ou 3 no C, então você é planejador, certo? Vamos dar seguimento. Extroversão. Então, os indivíduos que apresentam alta pontuação nessa característica tendem a preferir estar na presença de outras pessoas, certo? Então, eles são muitas vezes descritos como a alma da festa. Eles preferem estar no centro das atenções e frequentemente se envolvem em comportamentos de busca de emoção. Então, aqui pode ser já um indivíduo entre comunicador e entre executor, certo? Vai depender da combinação. Amabilidade. Então, os indivíduos que pontuam nessa característica são tipicamente mais moderados interpessoalmente. Então, eles tendem a procurar o melhor em todos com que se encontram e manter a lealdade ao mais alto padrão. Pode-se contar com eles. Então, esse indivíduo que tem essa característica maior, ele seria mais planejador, certo? Então, executor, tá? Então, se você tiver uma pontuação alta, né, na categoria anterior e mais baixa nessa, então você fica como analista, certo? Se você tiver, gente, confundi aqui as características. Então vamos lá. Se você tiver uma característica maior no outro, você fica como comunicador no anterior, certo? Que seria o extroversão, certo? Se você tiver uma característica menor nesse aqui, você fica como um comportamento de executor, né? Se for o inverso, você maior nesse, você é mais executor, né? E no outro você e menor no outro você é mais comunicador, certo? Então são essas variações com as características parecidas. E o que tem a maior pontuação no último, que seria neuroticismo, certo? Ele tem, deixa eu ler o relatório aqui. Os indivíduos que pontuam alto nessa característica tendem a experimentar emoções negativas, muito intensas, e têm dificuldade em controlar essas emoções, certo? Quando elas surgem, eles são mais vulneráveis à angústia psicológica do que os indivíduos que pontuam mais baixo, certo? Então, nessa característica aqui, ela
assim, os indivíduos que são mais, vamos dizer assim, explosivos, estourados, tendem a ter essa característica maior de comunicador. Então, da mesma forma que você, vamos dizer, se fala de forma tranquila, né, muitas vezes quem tem uma pontuação alta nessa característica acabam sendo expansivos até demais, até quando não devem, certo? Então, vai depender da combinação, certo? Se você tiver alto neuroticismo, certo? Mostra que você tem uma instabilidade emocional, certo? Então, pode ser que você se encaixe, né, nas diversas categorias. Vai depender principalmente da combinação. Foi esse alto com qual, certo? Se foi esse alto, né, com o O, certo? Então, pode ser que você tenha essa característica mais... qual foi o perfil do O? Foi o abertura para novas experiências. Então, abertura para novas experiências está mais relacionado ao planejador, certo? Planejador ou executor. Então, gente, tudo vai depender da forma como está combinado as numerações, certo? Então, é isso, né? Eu espero que eu tenha sido claro, certo? Caso não tenha sido, vocês me perguntam, professor, não entendi muito bem essa questão da combinação dos números. Não, o meu resultado foi esse. Qual é a minha característica, certo? Então, se você não conseguiu entender essas combinações, diga qual é o seu resultado e aí eu vou te dizer qual é o teu perfil. Tá bom, gente? Então, o vídeo já está ficando longo demais. Tenha um bom dia, até amanhã em mais um 532.